Fala, meu aluno! Estamos aqui de volta agora respondendo algumas questões de concurso sobre a nossa disciplina de filosofia, tá certo? Vamos ver aqui os principais tópicos que são recorrentes nas suas provas, tá certo? E conseguir revisar eles e jogar duro aqui, pegar os principais conceitos e desenrolar na sua prova. Vamos lá. Questões. Questão 1, vamos embora. UFPR 2019, PM do Paraná, prova de aspirante. Vamos lá. Eis como ainda, presta atenção, texto de Foucault, tá? Foucault. Só para dar uma pincelada aqui, Foucault escreveu um livro muito importante, Vigiar e Punir. Ele fala sobre as questões carcerárias, desigualdade social, como se estabelece os sistemas de controle estatal na sociedade, a questão do poder disciplinar do Estado, a mão forte do Estado sobre as pessoas, tá certo? A questão de cárcere e tudo mais. Vamos lá. Eis como ainda, no início do século XVII, 15, 16, 17, isso mesmo, século XVII, se descrevia a figura ideal do soldado. O soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe, que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de seu orgulho. Seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia. Na segunda metade do século XVIII, o soldado tornou-se algo que se fabrica, de uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa. Corrigiram-se aos poucos as posturas, lentamente uma coação calculada percorre cada parte do corpo. Se assereia dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível e se prolonga em silêncio no automatismo dos hábitos. Minha gente, Foucault está aqui basicamente fazendo o conceito, de forma bem poética, através do eufemismo, da postura do militarismo, certo? E quer dizer aqui que há uma padronização de comportamentos, sabe? Se vocês aí misuraram com a carreira policial, que o militarismo é isso, é uma padronização de comportamentos, uniformização, questão de asseio, de hábitos, cumprimento de horário, disciplina, hierarquia, sobretudo, não é isso? As bases, hierarquia e disciplina. Ele faz de forma poética e até mesmo, se você perceber nas entrelinhas, criticando essa padronização, esse militarismo. Mas, enfim, vamos para a questão aqui, vamos lá. Levando em conta essa passagem e a obra que está inserida, é correto afirmar que, para Foucault, instituições como escolas, quartéis, hospitais e prisões são exemplos de espaços em que, a partir do século XVIII, o indivíduo são educados de modo a se tornarem autônomos. Não. Foucault critica totalmente isso, ele fala que o indivíduo ele não é autônomo diante dessas instituições de padronização. Na verdade, ele perde a essência de autonomia. Ele passa a ser parte de um corpo de rebanho e sai comportamentos de outros, de forma copiada muitas vezes. Então, autônomos não, tá, meu aluno? Vamos continuar aqui, a alternativa A está incorreta, tá? B. Aprendem a conviver uns com os outros. Não é isso que ele quer dizer, tá bom? A realidade, ele muitas vezes fala que até mesmo dentro dessas instituições padronizadas, presídios, quartéis, há uma separação da individualidade, beleza? C. Encontram as condições de segurança e bem-estar. Pelo contrário, ele, na verdade, critica bastante, sobretudo quartéis, escolas, creches em relação a isso. Fala que são ambientes que não cultivam o bem-estar do indivíduo, devido à padronização, uniformização e exigência daquela uniformidade em relação aos partícipes dessa região, tá? D. Se tornam mais vigorosos e valentes. Não necessariamente, depende do ambiente também, porque, sobretudo em cárcere, em prisões, há uma perca, uma carência, sobretudo nutricional, de exposição física, que vai gerar, às vezes, muitas vezes, o inverso dessa situação disposta na letra D, tá bom? Vamos para agora a alternativa E. Se fazem objetos do poder disciplinar. Foi a que sobrou e, minha gente, ficou completamente correto, sobretudo, lembra, tá? Aqui você vai revisar um pouco a questão da matéria de direito administrativo. O poder disciplinar é aquele a qual a administração pública dispõe da capacidade de punir, certo, os seus subordinados. Aqui ele fala, por exemplo, a gente pode citar escolas públicas, quartéis, vinculados, claro, ao aparato estatal, também presídios. Então, realmente, os indivíduos que estão nessas circunstâncias e situações estão submetidos, em caso de erro, ao poder disciplinar estatal, beleza? A ser punido. Alternativa E, a nossa alternativa correta. Vamos embora aqui para a segunda questão, meu aluno, vamos lá. Questão 2, também, 2019, FPR, PM Paraná, prova de aspirante, de acordo com Tales de Mileto. Já falei, Tales de Mileto, tá, meu aluno? Tales de Mileto, os pré-socráticos. De acordo com Tales de Mileto, a água é a origem e matriz de todas as coisas. Existe, no caso, nos pré-socráticos, os elementos básicos como elementos pressupostos
do todo, da formação do cosmos, água, terra, fogo e ar, certo? Vamos lá. Essa maneira de reduzir a multiplicidade das coisas a um único elemento foi considerada uma das primeiras expressões da filosofia. Por quê? É um questionamento sobre o fundamento das coisas. Interessante, né, meu aluno? Por exemplo, eu posso chegar para vocês e falar, claro, estou falando da época de pré-socrático, há milênios, né? Eu acredito que o fogo queima, é centelha, então logo ele pode ser a base de todas as matérias vivas. Aí chega fulano e diz, não, olha, a água, ela nutre as plantas, animais, os mamíferos, como eu, e também quando chove a plantação nasce, quando não chove a seca, a plantação morre, animais morrem, então logo a água é fonte da vida. Percebe que isso tudo, na verdade, são idealizações, são planejamentos a partir de uma estrutura, ele está fundamentando coisas a partir de questionamentos e observações. Então ela é bem interessante e supre por hora esse entendimento, né? É um questionamento sobre o fundamento das coisas. A água, por que para dar de alimento a água é a origem da vida? A água é a origem de tudo, do cosmos. Porque ela choveu, plantação, não choveu, seca. Então é um ponto interessante, realmente está questionando isso, tá certo? Vamos deixar A aí como certo e vamos marcar as demais. Vamos lá. B. Enuncia a verdade sobre a origem das coisas. A verdade, meu aluno, no máximo é um questionamento, uma possibilidade, uma hipótese de uma relação, de um elemento que pode ser como um ponto central da existência da vida, na verdade, mas não como enunciar a verdade. A B não faz o menor sentido. Vamos lá para C. É uma proposição que se pode comprovar. Na realidade, já viu que essas teorias em relação à água, terra, fogo, ela foi importante para aquele período em si, mas que logo depois, com os socráticos e posteriores a eles, não foi mais uma teoria discutida, mas somente um ponto a ser passado. Existiu, esses aqui classificaram dessa forma, dessa e dessa, mas que hoje prova-se que não se passa pelo método científico, não é uma teoria validada, tá certo, meu aluno? E é um mito de origem, não é um mito de origem. Se fosse mito de origem, seria, por exemplo, a gente falar de mitologia grega, romana, inca, hindu, seja qual for. Aqui nesse caso, eles realmente acreditavam nesses elementos como coisas que foram propulsoras à vida e à natureza e ao surgimento do cosmos, do éter em si. Beleza, meu aluno? Aqui nesse caso, a alternativa que melhor responde é a A, que vai falar que é um questionamento sobre o fundamento das coisas, da natureza, das forças naturais e elementos físicos do ambiente. Beleza? Vamos embora aqui, a alternativa A correta. Vamos para a próxima questão, a terceira. Vamos lá, meu aluno. Agora foi PM São Paulo, prova de aspirante, oficial. Vamos embora. Brasil, prova 2018. Concepções filosóficas sobre a natureza humana divergiram muito entre filósofos da era moderna. Para Thomas Hobbes. Pessoal, Thomas Hobbes escreveu um livro muito importante, Leviatã. Lá tem uma frase que ficou célebre, né? Que é o homem é o lobo do homem. Ou seja, ele acredita que o homem, ele por si só, é mau. Não há uma interferência necessariamente participativa da sociedade. O homem, ele nasce mal, tá certo? Ele intrínseco é mau. Então, individualmente, ele já tem essa maldade dentro de si. Vamos continuar aqui. Eu disse, para Thomas Hobbes, o ser humano é naturalmente egoísta, preocupando-se apenas consigo mesmo. Já para Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma visão completamente oposta, né? Diametralmente oposta. Ele fala o quê? O homem nasce bom, Rousseau. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ele já acredita que o homem, na sua individualidade, ele é bom, mas pela vida em sociedade, ele é corruptível, sendo alterado e fazendo-se, muitas vezes, atos maléficos. Continuando. Para Jean-Jacques Rousseau, por outro lado, o ser humano é naturalmente bom. Considerando essas duas perspectivas diversas, assinale a alternativa correta. A. Para Hobbes, a organização do Estado permite ao ser humano permanecer egoísta. Não, minha gente, peraí, viu? É questão de organização estatal, de manutenção ou modificação do comportamento humano, é algo voltado para Jean-Jacques Rousseau, para Rousseau, tá? Para Hobbes, o ser humano em si ele já é um ser egoísta, um ser maléfico, um ser mau. A não está certa. B. Segundo Rousseau, a natureza humana precisa ser domesticada pela sociedade. Errado. Aqui seria para Hobbes, tá? Já que o ser humano ele é mau e a sociedade vai controlar ele para que essa maldade não seja exacerbada, seja demonstrada para todos. Aqui está trocado. Deveria ser para, no caso, Hobbes. Segundo Hobbes, a natureza humana precisa ser domesticada pela sociedade. Rousseau não. Hobbes. C. As teses sobre a natureza humana de Hobbes e Rousseau acabam coincidindo de forma alguma, né? Na verdade, Hobbes e Rousseau, com a natureza humana, elas divergem
completamente entre si, tá beleza? Um acredita que nasce bom, outro que nasce mal. Um acredita que a sociedade corrompe, outro acredita que a sociedade precisa agir para impedir que o ser humano seja mal. Caso de Hobbes. Vamos embora aqui na D, né? D é a próxima, né? Na perspectiva de Rousseau, a vida e a sociedade corrompe a natureza humana. Meu aluno, frase célebre dele, né? O homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. É literalmente a alternativa. Que, para Rousseau, a sociedade corrompe o homem que nasceu originalmente bom. Alternativa correta, letra D, beleza? Mas vamos para a próxima aí, avaliar ela. Hobbes defende uma perspectiva otimista. Já para aí. Hobbes, otimista? Não, né? Mas vamos ler a questão. Otimista sobre a verdadeira natureza humana, não. Mas colocasse Rousseau, aí beleza. Hobbes não. Alternativa letra D, meu aluno. Fechou? Alternativa letra D. Rousseau, a vida e sociedade corrompe ele. Já para Hobbes, não. Para Hobbes, a sociedade ela vai melhorar o indivíduo, controlando os seus instintos selvagens. Tá certo? Que fique claro isso. Vamos